Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos e todas vocês que se encontram presentes aqui no templo e a você também que participa desse culto por meio do nosso canal. É sempre motivo de grande alegria estarmos reunidos na presença do Senhor, ainda mais num dia tão especial como este que tivemos desde amanhã, da parte da manhã, celebrando esse dia do missionário congregacional e refletindo um pouco sobre esse nosso dever de cada um de nós sermos missionários. E tivemos a oportunidade aqui pela manhã de ter o pastor Ericélio, que é nosso obreiro ali no campo de Belfor Roxo. Hoje à noite teríamos aqui o presbítero Rogério, mas não foi possível por conta da situação que a diaconisa Maria Elisa já explicou aqui. Mas vamos estar aqui refletindo mais uma vez sobre esse dia. E hoje também é um dia onde a igreja celebra a ascensão do Senhor Jesus. E vamos ler então um texto que vai falar sobre isso e vai estar tudo ligado também com a questão do dia que estamos celebrando hoje. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, do versículo 44 ao versículo 53. Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 44 ao verso 53. A versão aqui da minha Bíblia é a Nova Almeida atualizada. E diz assim o texto: A seguir, Jesus lhes disse: São essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então, como já mencionei aqui, hoje é essa data tão especial no calendário da igreja, onde nós relembramos e celebramos a ascensão do Senhor. É uma data que já foi mais lembrada, mas hoje em dia, está um pouco esquecida, principalmente nesse contexto que a gente vive, nessa sociedade secularizada, e às vezes passa um pouco despercebido das pessoas, mas o texto que nós lemos vai falar acerca disso, de Jesus sendo assunto aos céus, sendo elevado até as alturas, e ele depois vai, como Lucas, que é o escritor do seu evangelho, de Atos também, essa história vai continuar ali em Atos dos Apóstolos e vai se desenrolar toda a história. Então, e os evangelhos também vão falar aqui acerca desse fato. O texto que foi lido aqui, é um texto paralelo que também fala um pouco desse momento da ascensão. E nesse momento Jesus vai ser glorificado, vai ser elevado às alturas e também vai abençoar o seu povo e deixar uma missão para que seja feita. Então, quando nós estamos refletindo
nesse texto, a respeito dessa ascensão, a gente vai tocar em diversos pontos acerca disso. E a primeira coisa que esse texto ele fala para nós, ele começa ali nos versículos 44 e 45, falando acerca do cumprimento das Escrituras. Né? Jesus vai reunir todos os seus discípulos e vai falar para eles que era necessário que se cumprissem todas as Escrituras que estavam falando acerca dele. Ou seja, ele menciona aqui a lei de Moisés, ele menciona os profetas e os salmos. E nesse tempo aqui, o que se tinha de Escritura, ainda não se tinha o Novo Testamento, ainda estava sendo vivenciado isso que mais tarde seria o Novo Testamento. Escrituras era tudo isso que ele falou aqui. Era a Torá, eram os livros proféticos, eram os salmos, os livros a leitura sapiencial, e isso tudo era Escritura. E Jesus fala, olha, toda a Escritura, tudo que foi escrito ao longo do tempo e que se tem até agora, fala ao meu respeito. Tudo isso vai falando acerca do que aconteceu aqui. Né? A gente está num período aqui, logo após, com ainda do que passou com Jesus Cristo, do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição, tudo ainda muito vivo, né? Muito fresco. E Jesus fala, olha, tudo isso precisava se cumprir. Né? Então, quando ele fala, né, mostra essa afirmação, ele fala que toda essa Escritura, o que a gente conhece como Antigo Testamento, vai falar acerca dele, de tudo o que aconteceu ali até aquele momento. E isso também vai trazer e vai falar acerca de Jesus como sendo aquele que foi prometido, o ungido, o enviado, o Messias prometido. Ou seja, toda a Escritura que vai falar acerca desse Messias vai apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando tudo isso se cumpre, ele está falando, olha, eu realmente sou aquele Messias que a Escritura falou. E é interessante quando a gente olha dessa perspectiva, quando João, né, o Batista, estava preso e já para ser morto, ele pergunta, né, mandam fazer essa pergunta para Jesus, é o Senhor mesmo ou precisamos esperar outro? E Jesus está afirmando aqui categoricamente, não, eu sou esse Messias que foi prometido e tudo se cumpriu, tudo que vocês presenciaram e se cumpriu na minha vida era o plano que Deus tinha, através do seu servo, do Messias que foi prometido, trazer e cumprir todas essas coisas. E naquele tempo, Jesus, como falei aqui, tudo ainda muito vivo, ainda existiam nos discípulos ainda muitos questionamentos, muitas dúvidas. Fico pensando como é acompanhar a trajetória de uma pessoa e você crer naquilo que estava sendo dito, presenciando aqueles milagres, tudo que Jesus falava, o seu ensinamento, e você ter uma compreensão acerca de como deveria acontecer e, de repente, levam Jesus para ser morto. Isso causou uma confusão enorme na cabeça dos discípulos. E Jesus precisou, então, aqui, logo depois, vir, então, e falar essas palavras. E o que vai na sequência disso é ele afirmando, olha, falando que, a partir daqui, ele abre o entendimento dos discípulos para que entendam essas Escrituras. E é muito interessante falar que ele menciona que a Escritura estava dando testemunho dele, falando tudo acerca dele, e agora ele fala que ele abre o entendimento das pessoas para que entendam a Escritura. E traçando essa diferenciação de você, às vezes, conhecer e ouvir falar, de você entender aquilo que está sendo falado, daquilo fazer sentido para você. E a gente consegue olhar muitas pessoas hoje em dia que muitas vezes conhecem até muito da Bíblia. Às vezes leem como um livro, importante, histórico, mas
ainda não captaram a essência daquela mensagem. Então, muitas vezes, para algumas pessoas, a Bíblia não passa de um livro antigo que foi escrito, porque ainda não conectaram ainda com essa compreensão. E essa compreensão da Escritura, só quem dá é Cristo. Então, ele abre aqui um entendimento para que eles entendam as Escrituras, para que eles façam essa conexão e, quando a gente está em algumas situações, a gente está vivendo uma coisa e às vezes a gente tem até uma parte, um embasamento teórico acerca de uma coisa, mas a gente está vivendo, mas a gente ainda não... Acontece uma situação que a gente liga, aquele negócio dá um start na nossa cabeça. Cara, é isso. Como é que eu não tinha percebido isso? Que aí a sua cabeça começa a fazer as conexões. Caramba, agora tudo está fazendo sentido. É isso aqui que Jesus vai fazer. Ele vai esclarecer o entendimento para que, a partir daquele momento, aquilo que eles conheciam, que tinha sido falado acerca de Jesus na Escritura, agora faz sentido na mente deles. E foi a mesma coisa que aconteceu ali com aqueles discípulos no caminho de Emaús, né, que eles estavam ali conversando com Jesus e trocando uma ideia com ele, e caminhando e conversando, sentindo aquela coisa gostosa de estar conversando com ele, mas e só depois ali, né, quando Jesus faz aquele gesto, né, de partir o pão, e depois eles ficam, nossa, e impressionados, e realmente depois eles reconhecem, caramba, era Jesus, nosso coração estava ardendo. Naquele momento, ali eles começam a entender. Então, mostra essa necessidade da gente ter o nosso entendimento aberto para entender essas questões da fé. E não é um conhecimento que é vago, mas é um conhecimento que Deus revela. E isso que é uma coisa linda da Escritura, porque é um Deus que se revela através dela e Ele dá um entendimento da sua revelação. É um Deus que se auto-revela na Escritura e abre o nosso entendimento para que a gente alcance. E assim ele aconteceu e vai trazer, então, tudo isso, uma chave de interpretação para a Escritura. E esse olhar, essa chave é Jesus Cristo. Ou seja, como uma chave de interpretação, né? Uma chave hermenêutica de interpretação. Através de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, você consegue entender a Escritura. Se você tentar ler a Escritura dissociado disso, tentando fazer alguma conexão fora da pessoa de Jesus Cristo, vai ficar muito difícil você entender. É por isso que muitas vezes quando a gente vê uma pessoa, um novo convertido, que chega e você dá um conselho para ele, olha, começa lendo o Novo Testamento. Que aí quando você for para o Antigo Testamento, aí agora você já conhece Jesus, aí a tua chave de interpretação para fazer as conexões, para entender tudo aquilo que está sendo dito, aqui acolá as menções na lei, nos profetas, nos salmos, aí para você vai fazer, agora estou entendendo, agora eu sei do que se trata. Então Jesus é essa chave de interpretação. Segunda coisa que esse texto vai nos mostrar, no versículos 46 ao 48, vai mostrar o plano de Deus e a missão que ele tinha para os seus discípulos. Então, a partir dessa compreensão que ele dá para eles da Escritura, né, fala ali, ó, assim que está escrito, Cristo tinha que sofrer, tinha que ressuscitar dos mortos no terceiro dia, para que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, a partir daqui, ele mostra, primeiro, da obra que foi realizada. Então, sofrimento, morte e ressurreição não foram meros acidentes, não foi obra do acaso, não foi obra humana, mas tudo isso estava dentro do plano de Deus, e esse plano de Deus para a salvação da humanidade. Então Jesus, com tudo isso que aconteceu, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição, ele está, por meio disso, vencendo o pecado, vencendo a morte
e fazendo isso de maneira definitiva. Aquilo que assolava o ser humano, aquilo que se colocava entre o ser humano e Deus como um impedimento de comunhão, Jesus vem vencer. A sua vinda aqui tem esse objetivo de restaurar, restabelecer essa comunhão. Então, essa morte que entra na humanidade por conta do pecado, Jesus, com a sua morte, com a sua ressurreição, ele vem abolir isso de maneira definitiva. E vem fornecer agora vida para aqueles que creem no seu nome. Também vai falar sobre a missão que foi confiada àquelas pessoas, aqueles discípulos, pessoas que andaram com Jesus. E essa mensagem é uma mensagem que não é uma mensagem fácil de se dizer. É uma mensagem de confronto. É uma mensagem de chamada a uma mudança de postura, a uma mudança de pensamento, a uma mudança de atitude. Ele é para que seja pregado o quê? Arrependimento para perdão dos pecados. Ou seja, se alguém precisa se arrepender é porque ela tem essa carência, essa necessidade. E a gente vive num mundo onde as pessoas, têm essa dificuldade de reconhecer isso, que precisam de Deus, que são carentes dele. Parece que elas vivem naquela falsa ilusão de que por elas mesmas, na vida que elas levam, está tudo caminhando bem e que elas não veem necessidade alguma. Mas a palavra que é confiada, a missão que é confiada, é a missão de levar, olha, levem e falem que essas pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. Elas precisam do remédio para isso que assola a humanidade. Então, e a gente vê em muitas situações no nosso cotidiano, e a gente está entrando num ano hoje, num tempo eleitoral, e que a gente vai ver muita coisa por aí. E muitas das coisas que aconteceram ao longo desses últimos anos, que se politizou muito as questões da fé, como se pertencer a uma fé fosse ser de direita ou fosse ser de esquerda, e não tem nada a ver isso. Mas, às vezes, o que chama atenção é como as pessoas fogem um pouco disso, parecem que elas nunca estão erradas, ou seja, elas querem estar do lado e mostrar que o candidato que ela acredita, aquele que ela está empenhando o seu voto, ele é 100% certo. E que todas as atitudes, todas as ações que ele diz são coisas justas, ou seja, nunca está errado. E as pessoas acreditam nisso, como se fosse isso, e às vezes querem exigir de nós que a gente tenha uma visão acrítica da realidade, como se, só porque se alinha com a sua ideologia, ele está sempre certo. Em nenhum momento ele pode ser criticado, em nenhum momento ele fez um negócio assim e você tem que, se você acredita dessa maneira, você tem que concordar com aquilo que ele fez. Não. Seres humanos são assim, são passíveis de errar. E se fizer uma coisa que seja digna de louvor, que se dê louvor, mas se for passível de crítica, que seja criticado. E muitas vezes essa ideia equivocada levam também para as suas vidas e acham que elas estão vivendo da maneira correta e que não precisam de arrependimento. E Jesus vai falar, olha, vocês são testemunhas dessas coisas, olha, vocês caminharam comigo, vocês viram toda a história se desenrolando. E aqui o ser testemunha não é simplesmente contar alguma coisa de uma opinião, não, mas é contar daquilo que você experienciou, daquilo que você viu. Quando alguém é chamado para testemunhar num tribunal, ele tem aquela obrigação de falar a verdade, com penas de cometer perjúrio ali, e sofrer sanções por aquilo, de estar mentindo diante de um tribunal. E esse testemunho não é uma coisa
né, de uma opinião, de que ela acha, não. Aquelas pessoas ali, aqueles discípulos, eles viram, presenciaram cada ato de Jesus, presenciaram ali tudo que aconteceu, tudo que se desenrolou ali naqueles últimos momentos, quando ele foi levado preso, presenciaram ali o momento onde o açoitaram, presenciaram o momento onde ele foi pendurado no madeiro, onde ele foi sepultado e depois ressuscitado, e agora vão presenciar também ele sendo elevado às alturas. Então, o testemunho do cristão parte desse contato direto com Cristo, e um Cristo que é vivo. O Cristo que ressuscitou, o Cristo que venceu a morte. Então não é simplesmente por mera obrigação, mas é testemunhar, né, com convicção daquilo que viu, daquilo que experienciou e que acredita. Então o Evangelho vai falar acerca disso, vai mostrar essa testemunha como sendo sem obrigação, mas até porque quando a gente vai olhar a história dos discípulos, a gente vê que eles não tiveram benefício algum de testemunhar. Depois a gente vai olhando o desenrolar, né, como cada um deles chegou ao final das suas vidas. E qual o benefício, depois a gente fica vendo, qual o benefício que esses homens tiveram de mentir, se fosse como algumas pessoas levantam, né? Isso tudo é uma mentira. Às vezes quem mente para se beneficiar de alguma coisa, né, para levar uma vantagem, mas foram pessoas que se empenharam a sua vida para testemunhar acerca daquilo que elas presenciaram, que fez diferença nas suas vidas, e fizeram isso até a morte, e mortes muito complicadas e muito duras. Então, testemunhar é isso. Ser testemunha, não simplesmente da boca para fora, mas uma testemunha que teve o contato com esse Cristo vivo. Terceira coisa que o texto vai falar para nós, no versículo 49, é acerca da promessa do Espírito Santo. Então ele deixa uma tarefa, uma missão para aqueles discípulos, mas ele promete um auxílio para aquela tarefa. Ou seja, ele promete algo que é, na verdade, indispensável para que aquela tarefa seja cumprida. Naquele momento, eles não tinham condição de começar a missão que eles tinham recebido. Eles precisavam serem empoderados para realizar aquele trabalho. E a promessa que Jesus faz é disso: olha, envio a vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Ou seja, Jesus está apontando aqui para o Pentecostes, que é no próximo domingo que a gente vai celebrar. Está apontando para essa promessa, para a descida do Espírito Santo, que vai ser derramado sobre a vida dos discípulos, das discípulas de Jesus, sobre a igreja. E aqui a gente percebe essa teologia trinitária, né, que o Pai envia o Espírito por meio do Filho. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo presentes aqui. E ele vai mencionar esse lugar de espera. Jerusalém vai ser esse lugar que eles precisam esperar. E vai ser um lugar assim simbólico, né, tanto de um lugar de uma espera, também como depois, quando a missão vai começar, vai ser o ponto de partida para a missão. E a partir daquele lugar simbólico, a mensagem vai se espalhar e ela precisa alcançar todos os lugares. Ou seja, então, esse poder que vem do alto, que é o Espírito Santo, que é a promessa que Jesus faz aqui nesse momento, ele não é nenhuma força humana, não é nenhum poder político, mas é o poder de Deus que capacita o ser humano para a tarefa a qual Deus o confiou a ele. É esse poder do Espírito Santo que vai
transformar a vida da pessoa, transformar o seu coração e vai fazer com que essa pessoa seja capaz de realizar essa tarefa. Então, ele fala para que eles esperassem essa descida do Espírito Santo, mas essa espera não é uma espera passiva, né? Eles vão lá e eles estão em comunhão, eles estão unidos, estão orando. Ou seja, essa espera não é uma espera de só ficar descansando, sem fazer nada. Não, é uma espera onde a gente está compartilhando, onde a gente está unido, a gente está orando, a gente está compartilhando as nossas questões, onde a gente está se fortalecendo na fé. Essa é a espera, até que essa promessa seja cumprida. E, por fim, aqui, o texto fala também da ascensão propriamente dita de Jesus. E tem 3 pontos aqui nessa ascensão que chamam a nossa atenção. Ele vai falar aqui que Jesus leva os discípulos até Betânia e, erguendo as mãos, ele abençoa aqueles discípulos. Então, esse gesto, né, de levantar as mãos, de abençoar, foi o último gesto visível que os discípulos viram de Jesus. Foi esse último gesto, e esse gesto mostra, né, como Jesus, né, partindo e abençoando, e vai mostrar que ele não vai parar de abençoar. Não é porque a presença física dele, né, não está mais presente entre eles, mas agora ele vai estar de uma maneira, abençoando de uma maneira diferente, mas de uma maneira definitiva. Até o texto de Hebreus 7:25 vai falar disso, que Jesus, quando, né, sobe aos céus, ele se assenta à destra do Pai e intercede por nós. Ele intercede por cada um de nós, ou seja, ele continua a nos abençoar, mas só que de uma maneira diferente. Mostra também uma outra coisa, acerca do distanciamento. Né? Vai falar desse momento, né, que parece que Jesus agora está num lugar mais distante, mas essa presença que era física, agora ela vai ser uma presença espiritual. A gente não vai estar mais vendo, os discípulos não tiveram mais essa condição de ver Jesus como eles tiveram em todo o tempo do seu ministério, mas agora essa presença é uma presença espiritual. E essa presença espiritual de Jesus, ela pode ser vista por meio dos sacramentos, por meio da celebração da ceia, por meio do batismo, por meio da comunhão entre os crentes, por meio dessas reuniões que nós temos e celebramos a Jesus Cristo quando viemos aqui, e também essa presença nas pessoas que são vulneráveis, as pessoas que sofrem. Né? Quando Jesus, falando acerca disso, ele vai falar, né, quando foi que a gente, né, deu de beber a você, quando a gente te auxiliou em alguma coisa, Jesus já fala, olha, quando vocês fizeram alguns desses meus pequeninos que estão aí no mundo sofrendo, que estão no mundo passando necessidade, que estão no mundo precisando de uma situação vulnerável, precisando que alguém os socorra. Então, essa presença de Deus pode ser vista nesses elementos. E também o texto vai falar sobre essa glorificação, que quando Jesus é elevado às alturas e é colocado então agora como Senhor de todas as coisas. Agora ele é, como Paulo vai falar, ele é o cabeça da igreja, é ele que governa o corpo de Cristo. E nesse momento ele prevalece sobre todas as coisas, sobre todas as forças contrárias, e está sentado no trono do Pai. E estar sentado no trono é dizer que exerce autoridade. Então, glorificação é isso. Ele está à direita como o Senhor,
Senhor do tempo, Senhor da história. E a reação dos discípulos, depois de tudo isso, é uma reação interessante, né? Que eles voltam ali adorando, voltam para Jerusalém adorando, cheio de alegria, e fala também que eles estavam sempre no templo louvando a Deus. Ou seja, aquela ascensão de Jesus que poderia num primeiro momento parecer um distanciamento, mas eles conseguiram entender a mensagem. Eles conseguiram e entenderam tudo o que estava acontecendo ali e ficaram alegres. Ficaram felizes com o cumprimento dessas promessas, com o cumprimento, com o que estava logo por vir, a descida do Espírito Santo, e a vida deles estava marcada por isso, de regozijo, de alegria. Então, a ascensão de Jesus trouxe alegria para os seus corações, adoração também, adorando a pessoa de Jesus Cristo, e também comunhão com os outros, louvando a Deus no templo, né? Essa presença também ativa, né? Em comunidade, e partilhando de toda essa missão. E o que a gente pode trazer, então, para a nossa realidade hoje, acerca de tudo que a gente falou aqui, acerca dessa ascensão? E a gente olha para esse texto aqui, e o que pode, então, transformar a nossa vida como crentes em Cristo Jesus, como comunidade que crê no Cristo que ressuscitou e que foi elevado às alturas? Primeira coisa que a gente pode entender é compreender a fé como entendimento e como encontro. Ou seja, Jesus abre o entendimento dos seus discípulos para entender as Escrituras. E mostra que hoje nós precisamos também estar acessíveis, disponíveis a isso, a cultivar a reflexão na Escritura, a cultivar a busca em oração, a cultivar o estudo profundo das Escrituras, para entender, pedindo auxílio ao Espírito Santo que nos ajude a entender tudo o que está escrito aqui. No mundo que a gente vive, né, tem tanta coisa, tem tanta informação. Hoje a gente tem tanta fonte de informação que até, se você souber a pergunta certa a fazer, você consegue informação de muitas maneiras. Se souber procurar de fontes confiáveis, você vai ter um crescimento grande. Mas, ao mesmo tempo, também tem muitas vozes disputando a nossa atenção. E muita gente querendo vender coisas para a gente, tanto financeiramente quanto no campo das ideias. E nesse contexto, a gente vê também contextos complicados, de conflitos, de crise econômica, questões sociais, e por meio do estudo da Escritura a gente consegue entender a palavra de Deus de maneira clara, consegue perceber que Jesus Cristo, que é o centro de todas as coisas. A gente não baseia a nossa fé em sentimentalismos, em coisas só simplesmente sentir um arrepio assim, meu Deus, fui ali, falei aquele negócio, foi ali naquele lugar. E não que você não possa ter a sua experiência, seu êxtase aí, mas que a sua fé não se baseie somente nisso. Se não sentiu o cabelinho assim do braço arrepiando, não sei que não. É muito mais do que isso. É entender realmente o fundamento da Escritura. É encontrar na Escritura o Cristo vivo. É sentir o coração arder, sim, mas pela presença do Cristo vivo na sua vida. É interpretar toda essa realidade que está ao nosso redor através dos olhos da fé. Segunda coisa, é viver como testemunhas ativas da salvação. Jesus deixou uma missão, deixou uma tarefa. Ele deu essa ordem aos seus discípulos: vocês precisam ser testemunhas, do arrependimento e do perdão no nome de Cristo. E hoje a gente vê
muitas pessoas, muitas sociedades que vivem longe de conhecer a mensagem do Evangelho. Muitas vezes a gente vê até um crescimento no nosso país, um crescimento inchado de evangélicos. A gente vê crescer o número dos ditos evangélicos, mas se a gente procurar mesmo, peneirar de evangelho mesmo, a gente acha pouco. A gente tem que procurar muito para achar uma coisa assim, não, realmente isso aqui, que é muito autoajuda, muito promessa financeira, mas evangelho muitas vezes passa longe. E o evangelho vai dizer ali, vai atuar ali nas divisões, nas injustiças, no afastamento de Deus que a gente vê na sociedade. Então precisa de pessoas que estejam comprometidas em anunciar essa tarefa, pessoas que são testemunhas, não somente porque ouviram falar, mas porque tiveram as suas vidas transformadas por esse Cristo que está vivo. Testemunham por causa disso, porque querem aquela mesma transformação que elas tiveram nas suas vidas, elas querem levar a essas outras pessoas, a todas as pessoas ao redor do mundo, todas as nações. E como a gente ouviu aqui diversas vezes, hoje de manhã e agora, e a missão, como teve aqui esse ponto de partida em Jerusalém, e muitas vezes a gente fica achando que missão é muito longe, é atravessar o mar e ir para um outro contexto cultural, mas não, missão começa no nosso contexto. Jesus fala ali, começa em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins, ou seja, onde você estiver, você precisa ser testemunha. Você precisa levar essa mensagem. E isso a gente só pode fazer com o poder do Espírito Santo. Ele vai nos capacitar a levar essa mensagem aonde a gente estiver inserido. Seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja qualquer lugar onde a gente estiver, a gente vai estar sendo instrumento de Deus para levar essa mensagem. E terceiro e último, é celebrar a presença e manter a esperança na comunhão. Ou seja, a ascensão de Jesus vai nos mostrar isso. Significa que Ele está conosco. Ele não nos abandonou. A partida dele, a ascensão dele não foi um abandono. Foi só uma maneira diferente dele estar presente conosco. E de uma maneira nova e uma maneira permanente. Ele está à direita de Deus, nos abençoando, na nossa alegria, no nosso louvor, em todas as circunstâncias. E a gente precisa aprender como cristãos a valorizar isso. Muitas vezes a gente fica preso em tantas questões, baseando ali a nossa alegria em tantas coisas, muitas vezes muito no ter, de você feliz, você alegre se eu tiver isso, se alcançar aquilo. E às vezes a gente esquece da beleza de que é ter Cristo como aquele que nos abençoa. E de nós, por isso, sermos alegres e sermos gratos. A gente não pode viver de uma maneira também individualista, de pensar só em nós e vou fazer tudo que for em prol do meu benefício. E a gente vê hoje muitas pessoas se afastando da comunhão da igreja, tantas pessoas desigrejados e achando que podem viver uma fé dissociada da comunhão da igreja. E nós precisamos manter e celebrar essa presença, essa esperança. Precisamos cultivar essa fé na comunidade de fé. Precisamos valorizar esses momentos que temos de nos encontrar, de vir aqui, que podemos ter essa liberdade de vir ao templo, de encontrar com os nossos irmãos e irmãs, de ouvirmos a palavra que Deus tem para as nossas vidas, de nos fortalecermos, e isso fazer diferença na nossa vida para que a gente
esteja sempre motivado a viver uma vida digna do Evangelho que nos chamou, uma vida comprometida com Deus, a favor de construir e de instaurar o seu reino através das nossas vidas, vivendo uma vida justa, vivendo uma vida, né, que se importa com o outro, até que Ele venha novamente. Então, a ascensão de Jesus vai trazer para nós todas essas coisas e vai nos impulsionar a viver como pessoas, discípulas de Jesus, testemunhas de Jesus Cristo, e entender que Ele está intercedendo por nós a todo momento. E fica sempre a palavra e o encorajamento para nós, de que Ele tem essa tarefa para nós, de que nós sejamos suas testemunhas, mas Ele nos assegura, como no texto que lemos de Mateus, que Ele estará conosco todos os dias. Então, nesse dia de ascensão, e nesse dia específico que a gente está refletindo sobre missão, sobre a missão da igreja, que a gente possa se imbuir nessa tarefa, de sermos homens e mulheres que passaram, que tiveram suas vidas transformadas por Cristo e que têm o compromisso de testemunhar dele aonde estiver, com essa plena certeza de que Ele está e estará sempre ao nosso lado todos os dias. Que Ele nos abençoe.